aprisionados e achamos que somos livres e aparentemente não somos controlados por nada e nem ninguém, mas internamente nós somos controlados por atitudes erradas, por hábitos errados, porque todo lugar que nós estamos influencia a gente. Eu costumo dizer que toda mesa nos discipula, toda mesa passa informações para nós, e em busca do nosso desejo, em busca desesperada de satisfazermos a nossa carne, o nosso ego, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa busca por satisfação imediata, tem levado muitas vezes nós, que estamos dentro da igreja, a sermos aprisionados por tantas coisas. Então hoje, aquilo que a palavra de Deus irá ministrar, irá confrontar todos nós, fala sobre a vontade, as algemas da vontade. Ô coisa que nós temos é vontade. Fala aí, o que você tem vontade de fazer? Né? Tem gente que fala, se eu pudesse fazer tudo que eu queria, eu estaria preso agora. Imagina se você pudesse fazer tudo que você pensa, tudo que você gostaria, os seus pensamentos intrusivos. Mas eu quero começar dizendo que nem todo desejo, nem tudo aquilo que nós desejamos merece ser obedecido. E é essa luta que nós vamos travar até o último dia da nossa vida. O apóstolo Paulo, o homem que era, o homem que foi, ele disse, aquilo que eu quero fazer eu não, e aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Imagina a gente que não ora direito. Imagina nós que não temos uma vida que deveríamos ter de santidade. Então um dos maiores princípios que nós precisamos entender é que o diabo ele não vai trabalhar para que nós façamos a vontade dele, ele vai trabalhar exaustivamente para que nós façamos a nossa própria vontade. Ele não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a tua vontade, o teu desejo, aquilo que está no teu coração, aquilo que está na tua mente. Porque se nós fizermos aquilo que nós desejamos fazer, se nós satisfizermos a vontade da nossa carne, nós vamos estar colocando Deus, não em primeiro lugar, mas longe do centro da nossa vida. Então cuidado para que o diabo não te faça fazer os desejos do teu coração. Há uma luta dentro de nós. E ele simplesmente quer que você faça, não, faça aquilo que você deseja, você é livre, faça aquilo que você quer, esse negócio de ficar preso, não, você pode estar na igreja e fazer aquilo que você quiser, você pode caminhar com Deus e satisfazer os desejos do teu coração, essa vai ser sempre a voz do inimigo, e ele não precisa de muito tempo para desviar alguém da vontade de Deus. Um instante, uma distração, uma perna, um rabo, um decote, um braço, uma sensualidade, uma coisa agradável aos nossos olhos, porque a Bíblia fala que os nossos olhos são janelas da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, a Bíblia fala que todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, ó quão grande trevas nós estaremos. Então a vontade dos nossos olhos, uma distração, uma pequena coisa, diga comigo, uma pequena coisa. É pequena coisa, o diabo não precisa de algo enorme, ele só precisa de uma distração. Ele só precisa de não tem nada a ver não. Não vai dar nada não, ele só precisa de uma falha para que você destrua tudo aquilo que você tem construído ao longo de muitos anos.
Ele quer que nós percamos tudo aquilo que nós estamos construindo ao longo de muitos anos, porque uma distração pode destruir o teu casamento, uma distração pode destruir o teu ministério, uma distração pode destruir o teu relacionamento familiar, uma distração pode acabar com a sua vida. Eu já prego isso há muitos anos, acho que há mais de 10 anos. Aquilo que você tem de mais precioso para colocar diante de Deus é a tua vontade. Se tem algo que você pode e deve colocar nas mãos de Deus, é a tua vontade. É falar: Deus, eu pego a minha vontade e coloco nas tuas mãos. Porque ninguém faz aquilo que não tem vontade. Você adora a Deus porque você tem vontade, você vem para a igreja porque você tem vontade, mesmo com toda dificuldade é porque você tem vontade. Quando você decide ser fiel a Deus é porque você tem vontade. Quando você decide não pecar, é porque você tem vontade de não pecar. Ou seja, tudo vai estar ligado em torno da nossa vontade. A vontade de agradar a Deus ou a vontade de agradar a nós mesmos. E quando agradamos a nós mesmos, nós estamos agradando ao diabo. Toda vez que você for negociar, pedir para a sua carne avaliar alguma coisa que você precisa fazer para Deus, é óbvio que ela vai falar: não faça, não vale a pena. Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, a palavra diz: por isso, o apóstolo Paulo, por isso lhes digo isto e insisto no Senhor, não vivam mais como os gentios na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que neles há, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a consciência, entregaram-se à sensualidade para se entregarem a toda sorte de impureza, com uma ânsia insaciável por mais. É isso que a carne pede, querido. A nossa carne vai pedir incessantemente mais. Você dá um passo, ela pede mais. Você dá outro passo, ela pede mais. É uma via de mão única, não há retorno. A nossa carne sempre vai exigir mais e mais e mais a cada dia. Mas não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. Certamente vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, conforme a verdade está em Jesus. Despoje-se do antigo modo de vida, isto é, do velho homem, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Sejam renovados no espírito da sua mente e revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade. Amém, querido? Paulo está exortando diligentemente a igreja, está advertindo. Por quê? Porque a igreja estava cometendo diversos pecados, pecados de moralidade sexual. E isso atinge, querido, parece que ele está falando para a nossa igreja hoje. Práticas que são incompatíveis com aquilo que nós falamos, somos filhos de Deus. E continuamos praticando coisas que não convêm, que não condiz com a posição de filhos de Deus. E esses pecados que nós vamos estudar, de imoralidade sexual, entra ações práticas, atitudes, entra a atitude do coração, do pensamento, atitudes verbais. Tudo isso envolve esse tipo de pecado que o apóstolo Paulo está falando. Pecados de ações e atitudes. Imoralidade sexual. Diga comigo, moralidade sexual. Gente, imoralidade sexual é qualquer prática sexual fora dos padrões bíblicos, incluindo o adultério, incluindo fornicação. O que é adultério? Não preciso explicar o que é adultério. Enquanto o povo achava que o adultério era só a consumação, a traição de fato,
Jesus vem e corrige, ele fala: olha, se você tão somente pensar em outra pessoa, você já cometeu adultério. Fornicação, o que é fornicação? Pode ser que você não saiba. Lascívia, né? É uma forte inclinação para prazeres sexuais, sensualidade exacerbada, luxúria. A luxúria é um desejo carnal intenso. Tem gente que está dentro da igreja e ainda assim continua sensualizando. Tem muita gente dentro da igreja sendo lascívio, aquele desejo no olhar. Não tem a ação, mas tem a lascívia de longe, nos olhares, nas vestimentas, no jeito que anda, no jeito que se porta. Quer chamar a atenção de alguma maneira, através de gestos, através de vestimenta. Também Paulo está chamando a atenção para isso. Pessoas que têm um desejo ardente, mas muito fora do padrão. Ela não consegue se controlar. Ela vem para a igreja para buscar Deus e também para buscar homem. Vem para a igreja para adorar Deus, também vem para buscar mulher. Fica ali no fundo da igreja assim, ó, só mirando. É ou não é? Sem propósito. Está conversando com 10 ao mesmo tempo. Ô gente que não foca em um e ora, deu certo, deu, não deu, agora sim. Tem gente que é o crente metralhadora, ele está dando tiro para todo lado, ele conversa, ele fala: olá coração, para 5 miúdas ao mesmo tempo. É ou não é? Revela, fala tudo e não esconde nada. Outro pecado que Paulo está falando é a impureza, comportamentos, pensamentos, desejos corrompidos que te afastam de uma vida de santidade, gente. Aquilo que nós estamos falando, essas tentações, esses comportamentos, gente, é difícil para quem é solteiro e também é difícil para quem é crente. Quero ouvir um amém? Para quem é casado. O solteiro paga um preço por ser solteiro, amém ou não? O casado também paga um preço por ser casado. É ou não é? Eu sou casado, mas eu continuo gostando de mulher. Quem é casado aí? Você continua gostando de mulher? Não fala não que você está do lado da sua mulher. Ah é? Você continua gostando de mulher? Você vai ver quando chegar em casa. E a aliança serve para isso. Para que você olhe e fale: meu Deus, apesar de eu continuar gostando de mulher, eu escolhi uma para ser fiel. Eu escolhi uma para amar até o último dia da minha vida. E nós vamos lutar todos os dias contra as investidas da nossa carne. Porque os nossos hormônios, eles não são convertidos. E nós temos que tomar atenção, tomar cuidado, em nome de Jesus. Outro pecado que o apóstolo Paulo está tratando na igreja é a ganância, é a cobiça. Cobiçar o carro do outro, cobiçar o homem do outro, cobiçar a esposa do outro, cobiçar a posição no ministério do outro, cobiçar a cadeira que o outro está ocupando. Cobiçar. E muitas vezes dentro do nosso coração nós não somos sinceros e honestos, e muitas vezes lá dentro nós cobiçamos as coisas dos outros, mas não reconhecemos, achamos que isso nunca acontece conosco, mas as nossas atitudes, as nossas reações, a nossa linguagem corporal muitas vezes revela aquilo que nós estamos sendo aprisionados. Prazeres materiais e prazeres sexuais. Não é só apenas em relação sexual,
é também em coisas materiais. Outra coisa que o apóstolo Paulo trabalha nessa igreja é com a maneira de nós falarmos, com o linguajar que nós falamos, com linguagens obscenas, conversas vulgares, piadas indecentes que estimulam a sexualidade, pensamentos impuros, falatórios vazios, fofocas. Isso vai nos afastando de uma comunhão espiritual com Deus. Então a palavra-chave da nossa palavra hoje é desejo. Diga comigo, desejo. Como você tem controlado os seus desejos? Como você tem controlado isso na sua vida? E esses desejos, como nós assistimos aqui, eu sou livre. Eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço. Eu tenho vontade disso, eu vou lá e faço. Muitas vezes estamos presos à nossa velha natureza. A nossa natureza, ela é pecadora. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa carne, ela é caída. Mas pelo fato de nós caminharmos com Deus, a nossa natureza, a nossa vida não pode ter uma conduta pecadora. Apesar de nós termos uma natureza pecaminosa, a nossa conduta não pode ser uma conduta pecadora, porque os nossos desejos e a nossa vontade, nós precisamos entregar a Deus. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Diga comigo, o pecado na minha vida, mais forte, o pecado na minha vida precisa ser um acidente. Assim, é raro. Raridade, para que tenhamos esse discernimento. O coração do homem, ele é movido pelo pecado, ele é afetado pelo pecado, ele nunca será neutro, porque ele é mais inclinado para o nosso eu, para satisfazer a nossa vontade, para satisfazer o nosso egoísmo. O nosso coração sempre vai buscar satisfazer o nosso egoísmo, a satisfação imediata. Então, querido jovem, nem tudo que você tem vontade de fazer, você vai fazer. Quero ouvir um amém bem forte. Amém. Nem tudo que você quer fazer, você vai fazer. Quem faz tudo que quer é criança. Quem faz tudo que quer é criança. Às vezes a vontade vem, você não abre mão, por quê? Porque você quer um alívio. É um alívio imediato, é uma fuga, é um prazer, é uma necessidade. No começo parece só uma escolha, depois começa a virar um hábito, depois você fala, não, eu sou livre, eu consigo parar, eu tenho controle, e quando você vê, você não tem mais controle sobre pensamentos, não tem mais controle sobre atitudes, não tem mais controle naquilo que você fala, não tem mais controle sobre aquilo que você sente. Você vai dando um espaço cada vez maior para aquilo que é errado, e depois aquilo começa a virar um segredo na sua vida. E quando algo vira um segredo na nossa vida, nós precisamos proteger esse segredo bem guardado, essa imoralidade sexual bem guardada, esse pensamento impuro bem guardado. E isso começa a controlar a nossa mente, roubar a nossa paz. Isso te afasta de Deus, querido. Tem muita gente chamando isso de liberdade, mas a palavra de Deus diz que isso é escravidão. Ah, bispo, eu sou livre para pular, eu sou livre para dançar, eu sou livre para correr, eu sou livre para fazer o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Não, querido, o seu corpo não é teu, o seu corpo pertence a Jesus, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, Ele te comprou. A nossa vida pertence a Ele, o nosso corpo pertence a Ele, tudo o que nós somos e temos pertence a Ele. Olhe para mim, você é livre para escolher os seus caminhos, mas você nunca será livre para escolher as consequências dos teus caminhos. Você pode escolher para onde você vai, você pode escolher o que você quer fazer,
você pode escolher aonde você quer ir, você pode escolher as práticas que você tem feito, mas você não poderá escolher a colheita que virá, as consequências que virão diante das suas decisões, porque a Bíblia fala que aquilo que nós semearmos, nós ceifaremos, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Quero ouvir um amém? Nós somos livres de fato. 1 Coríntios 6,12, não sei se é a primeira ou segunda. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, ou me convém. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso tudo, mas não convém. Eu posso fazer, mas não convém. Você pode fazer tudo, querido, mas não convém. Por isso a palavra fala: não permita que essa liberdade domine a sua vida. Então esse princípio ele está falando, você é livre, você pode tomar as suas escolhas, mas nem todas são boas para ti, nem todas vão trazer um resultado bom para ti, nem todas vão te levar para uma maturidade, outras vão te levar para vícios, outras vão te levar para hábitos errados. Paulo ele está falando de uma maneira antiga de viver. Olha, vocês estavam vivendo como gentios, agora vocês mudaram a vida, vocês foram alcançados por Cristo, as práticas que vocês viviam não condiz mais com aquilo que vocês precisam viver agora. Todos aqui aceitaram a Cristo, todos aqui decidiram caminhar com Cristo, então não convém mais que tenhamos práticas erradas, seja ela na mente, no coração, no corpo. Eu quero perguntar para ti, jovem, qual vontade, qual desejo já começou a mandar em você? Responda essa pergunta. Qual vontade, qual desejo começou a dominar a sua vida? Porque todos nós temos desejos. Ou nós vamos alimentar. O problema não é o pensamento vir à mente, porque o pensamento vem. O pensamento vem, querido, e ele virá sempre. Sabe qual que é o problema? É o que você faz com o pensamento. Ou você alimenta o pensamento, gostei, retribuiu, vamos avançar mais um pouco. Aí foi outra olhada, mas é casado, mas tá bom, escondido é bom, proibido é bom. Aí você vai, mais um bocadinho, aí em casa você não recebe elogio, aí você chega no trabalho, nossa, como você está cheirosa, né? Como que você está bonito. E começa assim, querido, o diabo, ninguém comete adultério assim, acorda de manhã e fala, tcharam, hoje eu vou trair, né? Ninguém adultera numa manhã de sol, de verão, querido. O adultério começa todo dia, um bocadinho, porque aquilo que o diabo quer fazer na sua vida, ele não vai fazer lá na frente, ele já está fazendo todo dia um bocadinho, ele já dá uma investidinha. É uma brigazinha que você não resolve, é um elogio que você não faz, é uma grevezinha de sexo que você faz, é indiferença, é o jeito que você faz. Gente, começa assim, começa com uma coisa pequena e boba, isso vai crescendo, vai aumentando. Cuidado com os desejos que podem nos enganar. Efésios 4:17,
A palavra diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Uma vida separada sem Cristo. Quando o coração se afasta de Deus, a mente ela vai perder a clareza, a mente ela vai começar a alimentar as suas próprias vontades, e as nossas próprias vontades vão começar a conduzir a nossa vida, o nosso olhar, os nossos pés para lugares perigosos. E a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Quero ouvir um amém? Segue o teu coração está falando, então segue, viva a vida, não ouça ninguém, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, o meu nome é Enes. É ou não é? Cara, deixa a vida te levar para você ver onde você vai parar. Deixa a tua vontade te levar. A Bíblia fala que nós precisamos discernir o nosso coração. Nem tudo que eu sinto deve governar a minha vida. Nem tudo que eu estou sentindo vem de Deus. E nós precisamos lutar contra esses sentimentos todo dia. Temos que lutar contra as nossas vontades carnais. Nem toda vontade é direção de Deus. Nem todo desejo revela quem eu sou. Eu acho fantástico essa palavra, está em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Está falando, olha, sobre todas as coisas que tem que guardar, sobre tudo que tem que se guardar, muita coisa importante que você deve guardar na sua vida. Acima de tudo isso, guarde o seu coração, porque guardar o teu coração é muito mais importante do que todas as outras coisas na sua vida. Por quê? Porque é do coração que procedem as saídas da nossa vida, são as decisões, sim, não, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso eu quero fazer, mas eu não vou fazer. São discernimentos que nós precisamos ter. Eu quero fazer isso, mas todo dia o pecado vem. Todo dia vem a tentação. Está errado, eu sei que é errado, eu sei que eu não posso fazer isso, e não vou fazer. E tem gente que é errado, eu sei que é errado, mas a minha carne está falando mais alto, e toda vez que a carne fala mais alto, é porque o teu relacionamento com Deus está fraco. Porque hábitos santos vencem desejos. Ou você alimenta, ou você deixa do lado de fora. Ah, é pecado, você está querendo entrar, você está querendo destruir meu casamento, você está querendo destruir a minha pureza na minha solteirice, porque o diabo ele vai falar isso, tem que experimentar, como que você vai casar se você não experimenta? É a voz. Aí muita gente se perdendo, muita gente enfrentando situações difíceis. O coração, querido, é a parte de dentro de nós que decide se vamos fazer algo ou se não vamos fazer algo. Por isso que a palavra está dizendo, por favor, guarde o seu coração. Quando a Bíblia fala, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não está falando de sentimento, está falando de eixo central. Ame ao Senhor teu Deus como o eixo central. Se o Deus for o eixo central da sua vida, você vai saber decidir corretamente. Você vai decidir falar não para coisas que a tua carne está ansiando. Ô gente, pelo amor de Deus.
Você sabe o que eu estou falando? Protege a sua mente. A Bíblia fala que nós precisamos ter no nosso braço esquerdo o quê? O quê? Escudo da fé. Para quê? Para quê, gente? O escudo da fé? Bloquear o quê? Os dardos inflamados do maligno. O que é o dardo inflamado do maligno? É o pensamento. É o pensamento que o inimigo lança na sua mente. Vai lá, transa. Transa, não dá nada não. Depois você pede perdão. Vai lá. Manda mensagem. Vai lá. Acessa a internet. Não dá nada não. Vê uma pornografiazinha aí. Vai lá. Dá uma adulterada, né? Pula a cerca, não tem problema não. Meu Deus. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Gente, olha esse versículo, Jeremias 17:9. Meu Deus do céu. Enganoso é o coração, o que, gente? E o que? Quem poderá entendê-lo? Gente, olha o que Jeremias, outro que está falando. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O seu coração, ele é mais enganoso do que todas as outras coisas. Desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? É a palavra de Deus, gente. Não siga o seu coração, se o seu coração não estiver com Deus no centro, se Deus não for o eixo central da sua existência. Então a Bíblia está alertando, cuidado, que os nossos sentimentos, as nossas emoções são corruptas, desesperadamente enganosas. Pensamentos, desejos, sentimentos. Às vezes você acorda com a pá virada, se acorda de uma maneira que você fala, quem já pensou assim, nada está dando certo para mim, estou tentando segurar a onda com Deus, mas não está dando certo, agora eu vou pecar mesmo. Só eu? Só eu, gente? Caraca, vocês são, hoje, pastor Arthur, prega aqui, gente, eu vou parar de pregar, gente. Quando você está fazendo negócio, quando você está lutando, o negócio dá errado, aí você fala, rapaz, você fica segurando a onda, fala, hoje acabou, hoje eu vou pecar, aí como eu vou pecar só uma vez, então eu vou pecar muito. É assim ou não, gente? Não tome decisões apenas pelos seus sentimentos, querido. Impulso momentâneo, os calores da nossa carne, porque isso vai cegar a atitude correta do teu coração. E toda vez que nós seguimos o nosso coração, o nosso pensamento, nós de alguma maneira vamos tentar justificar. Nós vamos tentar justificar sempre a nossa decisão carnal, gente. Nós vamos justificar. Tiago 1:14 em diante diz, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado após ter se consumado, gera morte. Deus nos gerou para abençoar, meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Cada um, porém, é tentado pelo mau desejo dos olhos. Isso é muito forte, gente. Iludido, é aquilo que eu falei, o pensamento vem à mente. Você tem que falar assim, quando o pensamento é ruim, você tem que falar,
olá pensamento, bom dia pensamento, tchau pensamento. Sempre. Olá pensamento, tudo bem pensamento, tchau pensamento. O problema é quando nós alimentamos o pensamento. E aí, o pensamento sai da esfera da mente e desce para o coração. Quando desce para o coração, de alguma maneira, ele vai ter que se concretizar. Então, querido, quando o pensamento vem à mente, repreende logo. Não alimenta não. Não alimenta não. Porque de todos os pecados, olhe para mim, de todos os pecados da Bíblia, o único que a Bíblia fala foge é o pecado sexual. Esse a Bíblia fala, corra, foge, sai correndo, faz igual José. A mulher de Potifar, doidinho para dar uns pega em José. Imagina José, gente, pelo amor de Deus. A mulher doida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, investindo em José. Chega uma hora que a mulher pula para cima de José. Se José fica, já era. O que ele faz? Ele vaza, ele deixa a capa nas mãos da mulher e sai a correr. Olha para o lado e fala assim, toca a correr. Toca a correr. Se você ficar, querido, o bicho vai comer. Se ficar, vai dar ruim. Se ficar, vai dar ruim. Nós precisamos ter esse discernimento. Então, o desejo, ele engana. Sabe aquele desejo? Ele engana por quê? Porque ele mostra prazer, mas esconde o fim. Ele mostra só o prazer momentâneo, mas ele está escondendo o final. Ele mostra só o alívio que você vai ter, mas esconde a culpa. Ele mostra o controle, mas esconde a dependência. Mostra a parte atraente, mas não mostra o peso que vem depois das consequências. Isso pode aparecer em hábitos errados, que muitas vezes nós temos dentro dos nossos relacionamentos. Eu sou casado, eu estou livre disso. Não, querido. Ninguém está livre. O casado não está livre. O solteiro não está livre. Ninguém está livre. Impulsos que têm controlado o nosso corpo, mentiras para mantermos a nossa imagem, fuga constante de uma dor. Nós não sabemos por que as pessoas buscam isso. E o problema aqui não é você ter desejo. Bispo, eu tenho desejos, eu sou um ser humano, é verdade, todos nós temos desejos. Deus criou os desejos em nós. O problema é quando o desejo se torna senhor da nossa vida. O problema é quando esse sentimento e esse desejo carnal, ele ocupa o lugar de Deus, ele é muito mais forte do que a palavra de Deus na sua vida. Porque o pecado ele vai endurecer o nosso coração e vai normalizar essas algemas, vai normalizar essa prisão. Efésios 4,19, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se tornaram insensíveis, é a realidade. O pecado ele começa a agir na nossa vida, e não apenas começamos a fazer o que é errado, mas isso vai se tornando normal na nossa vida. Isso é errado, mas a vontade está mais forte. Aí você vai entrando, aí você vai fazendo. Eu sei que está errado, mas você vai se aprofundando. Mas eu sei que está errado, e aí você vai se aprofundando. Não é tão errado assim. Aí você vai se aprofundando. Não é errado. Aí você vai se aprofundando. Está tudo bem.
Aí a nossa mente fica cauterizada. Aí você é uma pessoa que está dentro da igreja, mas é escravo de tanta coisa, aprisionado por esses desejos. Aí sabe o que acontece? Quando pecamos, não sentimos mais aquela dor, não é mais aquela dor, meu Deus, eu pequei, aí você fica constrangido, nossa, estou com vergonha de Deus porque eu fiz isso, meu Deus, eu fiz aquilo. Não, você começa a entrar num nível de pecado, cara, que você fica de boa, você vem para a igreja, você atua no ministério, você está de boa, você está pecando, e você está fazendo coisa na igreja, você está pecando, e você está desenvolvendo tudo, como se nada tivesse acontecendo, como se Deus não tivesse te vendo. Deus está te vendo, querido. Deus enxerga a nossa vida, Deus enxerga cada intenção nossa, cada pensamento, cada atitude. Nós só venceremos o pecado se nós odiarmos ele. Quero ouvir um amém? Cuidado, querido, pode ser que você já esteja numa fase que você já nem sente mais que você está errando muito, você já está acostumado. Hoje você já até protege. João 8,34, a palavra diz: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É uma frase forte, mas é uma frase de misericórdia dita por Jesus. Jesus está mostrando que a verdade da palavra pode nos libertar, que a verdade da santidade, que a verdade de uma vida com Deus pode nos libertar dessa escravidão, que não é aparente, mas é uma escravidão da alma, uma escravidão dos nossos pensamentos. Talvez você saiba hoje aqui exatamente qual área da sua vida Deus está falando, qual área da sua vida Deus está confrontando. Pode ser algo que ninguém veja, pode ser algo que você prometeu parar. Quantos de nós ficamos constrangidos ou com medo de falar aquilo que nós estamos fazendo de errado? Medo de sermos julgados. O que eu vou falar? O que vão falar se eu confessar que eu estou com esses pensamentos, que eu estou tendo essas atitudes, que eu estou praticando imoralidade sexual, que eu estou praticando lascívia, que eu estou praticando todas essas coisas. Aí nós vamos tentando lutar sozinhos, achando que nós vamos conseguir vencer. Não lute sozinho, querido. Nós precisamos ter alguém, por isso que a Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Quando você confessa para alguém de confiança, para o teu pastor, para o teu líder, para alguém que você confia, que não vai te julgar, que vai ser bênção na tua vida, que vai orar por ti, essa pessoa vai te acompanhar. E aí, fulano, como é que está? Está conseguindo segurar a onda? Está conseguindo ficar sem fumar? Está conseguindo ficar sem ver pornografia? Está conseguindo manter a santidade? Não está transando com ninguém? Está conseguindo se manter fiel ao seu casamento? A pessoa vai ter alguém para prestar contas. Quantas vezes queremos ficar só entre nós e Deus com vergonha e não conseguimos parar de fazer aquilo que falamos que vamos parar de fazer? Aí chamamos de fase. É só uma fase, eu vou conseguir vencer isso, e não conseguimos. Passa o tempo, e nós não vamos conseguindo vencer aquilo que nós falávamos e falamos que temos controle, que não domina a gente, não conseguimos vencer. Olhe para mim, querido, Jesus não vai competir com a sua agenda carnal. Jesus não vai competir com a sua agenda carnal. Ou você cria um espaço na sua agenda para que ele entre,
ou você vai conviver com ele aqui na igreja, sem saber o porquê, sem objetivo, as coisas não acontecendo na tua vida. E Jesus não revela isso em nós, para humilharmos, mas para dizer que é possível mudarmos isso. Jesus não está hoje aqui através do Espírito Santo nos confrontando apenas para falar assim: pare com isso, não pode, é proibido. Não, Ele está nos ensinando um caminho de relacionamento, de amor. Cristo nos dá uma nova vida. A Bíblia fala: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não é apenas um novo estilo de vida, não é apenas algo novo que nós temos que fazer. Deus não é um Deus de regulamentos, Ele é um Deus de relacionamentos, Ele é um Deus de princípios. Eu tenho aprendido esses princípios na minha vida, no sentido de hoje nós estarmos na graça. O que é a graça? A graça é aquilo que veio sobre nós, é a bênção de Deus, é o favor de Deus, é a salvação de Deus, é a misericórdia de Deus, é o benefício de Deus para quem não merece. Isso é graça. No Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, nós vivemos a graça. Não tem mais uma placa diante de nós dizendo: não mate, não pode roubar, não pode adulterar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Quando você anda na cidade, tem um monte de placa, não é? Não pise na grama, proibido andar com cachorro, não pode entrar aqui com um cão na praia, não pode avançar aqui o semáforo, não pode entrar aqui com arma, não pode entrar aqui com telemóvel, não pode... Tem placa para todo lado. Você está vendo ali, às vezes você está distraído, opa, aqui não pode. Você está distraído, você vai pisar na relva, opa, não pode pisar na relva. Tem placas, isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem mais placa nenhuma. Jesus pegou, doutor estranho aqui, vou fazer um portal. Jesus pegou todos os mandamentos, as 613 ordenanças da lei, da Torá, e disse assim: ó, vou transformar tudo em duas: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama, você não vai cometer o mal, não precisa de placa. Se você ama o próximo, não precisa de placa nenhuma. Se você ama a Deus, você vai entender o que você tem que fazer. Você entende? As pessoas acham: ah, bispo, caminhar pela graça parece que você tem um plafond, você pode pecar à vontade e depois só pedir perdão, né? Tem muita gente que acha isso. Ah, eu estou na graça. No Antigo Testamento eu pecava, eu morria. Eu pecava, era olho por olho, dente por dente. Agora não, na graça eu sou livre. Eu posso sair transando com todo mundo, depois eu só pedir perdão e está tudo certo. Eu posso fazer o que for de errado, depois é só pedir perdão. Perdão, Deus. Não funciona assim não, querido. Antigamente você não pecava porque tinha uma consequência logo, era rígido, era lei. Agora não, você não peca, não porque tem algo escrito na tua frente, uma lei, mas porque você tem relacionamento. Você não faz porque é proibido, você não faz porque você vai desagradar uma pessoa. Você não faz porque o teu relacionamento de intimidade com Jesus, você vai desagradar o Espírito Santo que mora dentro de ti, porque nós somos templo, santuário do Espírito Santo. Por que você não transa antes do casamento? Porque é proibido, a Bíblia fala que não pode. Não, querido, é porque você ama a Deus e você entendeu que a melhor maneira de você ser uma pessoa saudável, não pegar doença,
não sofrer traumas emocionais, traumas psicológicos, não levar coisas ruins para um relacionamento, é por causa disso, porque você ama a Deus. Pode beber, bispo, pode fumar, pode mexer com droga, o problema é teu. A Bíblia não fala, não cheirarás cocaína, né ou não? Não fumarás ganza, a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala da importância de você não ser escravo de nenhum vício. Então você não fuma ou não bebe ou não faz qualquer coisa porque a Bíblia proíbe, porque a religião não permite, não, querido. É porque você vai desagradar uma pessoa. É porque uma pessoa pagou um alto preço por amor a mim e por entendimento a esse amor, a esse relacionamento. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Por isso que você tem que se amar, por isso que você tem que resolver os seus problemas emocionais, porque se você não conseguir se amar, você não vai conseguir amar ninguém. Se você não resolver as suas pendências emocionais, você não vai conseguir amar ninguém. Se você não resolver os seus problemas internos, você não vai conseguir amar ninguém. Viva isso em nome de Jesus. Entenda isso, é um relacionamento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quantas mulheres hoje vivem uma vida sexual ruim dentro do casamento, por tanta experiência ruim que teve quando era solteira? Quantos homens vivem assim? É só pensar, gente. Efésios 4, 22, estou quase terminando. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo está falando de uma troca profunda aqui. A maneira velha de viver para uma nova vida. Isso é muito mais do que melhorar o comportamento, querido, é uma transformação, é receber uma nova identidade em Cristo. Eu já falei isso numa pregação anterior, não sei se foi no domingo ou no Arena, não me lembro. Você está no mundo você fazia de tudo, aí você se converteu, aceitei Jesus, me converti, bispo, eu era um adúltero, eu traía meu cônjuge direto. Mas agora que eu aceitei Jesus, eu estou melhorando, estou traindo menos, bem menos, né? Estou traindo menos, eu estou orgulhoso de mim. Como que caiu a quantidade de adultério na minha vida? Vale ou não? Bispo do céu, eu roubava muito quando eu estava no mundo, mas agora que eu aceitei Jesus, eu entendi que não pode roubar, então eu estou roubando muito menos. Isso vale para tudo. Era um mentiroso, bispo, agora que eu aceitei Jesus, rapaz, eu diminui muito, bispo, você nem acredita, eu estou mentindo só um bocado. Agora, coloque isso para tudo na sua vida. Então Deus, ele não é um Deus que dá uma melhorada, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que muda a nossa identidade. E aí muitos pecados que nós praticamos, que nós cometemos, nós achamos que existe um demônio específico. Espírito de adultério, sai em nome de Jesus. Todo espírito de fornicação, sai. Todo espírito de cobiça, sai. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia nunca tratou pecado como entidade, mas como um resultado de um coração que ainda não se converteu. Tem gente que espiritualiza pecado que é carnal. Tem gente que cria demônio para um pecado que é nosso, é carne, diga eu. Satanás, ele é um tentador, ele não é um controlador. Diga comigo, Satanás é um tentador,
não um controlador. Ele vai sussurrar, ele vai insinuar, ele vai ele vai criar um cenário. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, ao nosso redor estão os anjos, ao nosso derredor está o diabo, esperando uma oportunidade. Ele gosta. Gente, o diabo sabe aquilo que você gosta. Olha para a pessoa que fala assim: o diabo sabe o que você gosta. O diabo que tu queres ser eu. O diabo sabe aquilo que nós gostamos, porque ele estuda a gente há milhares de anos. Ele sabe. Então ele vai usar. Por isso que a Bíblia fala que é o dardo, né? Ele não pode se aproximar da gente, mas os anjos estão aqui. Ele joga o dardo. Transa com ele, não vai dar nada não. Aí você, o quê? Vai lá, bebe todas, enche a cara, fofoca, fala mal, e não sei o quê. Isso aí, trai o marido, trai a esposa. Isso aí, vai lá pro bacanal, vai fazer orgia, deixa o pau torar, atenda o desejo da sua carne. Igual uma pessoa que veio aqui há muitos anos, 2006, 2007, uma pessoa famosa lá no Brasil, se converteu, ele falou isso. Você faz aliança com o inimigo, aí você começa a fazer sexo, você começa a pegar a mulherada, aí daqui a pouco você enjoa de mulher, começa a entrar homem junto, aí depois você começa a enjoar de homem com mulher junto, aí começa a fazer sexo passando fezes um no outro. Gente, é assim, a nossa carne é insaciável. Tem gente que faz sexo com defunto. Por que o Islã permite que o homem faça sexo até 7 dias com a sua mulher morta? Vai estudar. Porque eles falam que Maomé, ou não sei quem, teve relação com a esposa depois que ela foi morta e tal. É lei no Islã. Gente, a nossa carne, ela é insaciável. Quanto mais você alimenta a sua carne, mais ela vai falar: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O diabo não tem poder para forçar ninguém a pecar. A Bíblia fala que nós somos tentados, por quê? Cuidado olhinho onde olha, cuidado mãozinha onde pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado mãozinha onde pega, cuidado olhinho o que vê. Aí gente, a música é para o corpo todo. É ou não é? Por isso que o problema nunca está fora, o problema está sempre dentro. Diga, o problema está sempre aqui dentro. O problema está sempre dentro de nós. O diabo sugere e nós decidimos entrar, e nós decidimos pecar. Então Jesus, ele veio para trocar corações, não apenas um coração que resiste o mal, mas é um coração que perde o desejo de fazer o mal. Não é apenas assim: meu Deus, eu não posso estar com vontade, mas eu não posso. Não, você tem que chegar num nível de relacionamento que aquilo não será mais uma tentação. Você venceu, diabo, já era, eu fui radical, não adianta, olha, inventa outra que essa não cola mais. É pelo relacionamento. A diferença, sabe qual é? É que o demônio você expulsa, mas a carne você tem que matar. A diferença é que o demônio você fala: em nome de Jesus, sai! A carne não, você tem que matá-la todo dia. Que vontade, mas eu não posso.
Ah, como eu quero isso, mas eu não posso. A carne é diário. Quem não morrer para si mesmo, não carregar a sua cruz diariamente e me seguir, qual que é o primeiro? Quem não morrer para si mesmo, é a carne. Quem não matar a sua carne, a ponto de carregar a sua cruz, e não basta apenas morrer, não basta apenas carregar a cruz, tem um terceiro, que é seguir a Cristo. São 3 decisões que você precisa tomar. Diga comigo: morrer, carregar a cruz e seguir a Cristo. São os 3 ingredientes para que você consiga vencer a carne, vencer as tentações. Então o desafio hoje é você matar a sua carne, querido. O adultério, ele não acontece primeiro na cama. Ele começa num olhar, ele começa numa fornicação, que não acontece primeiramente no corpo, começa no olhar, começa na internet muitas vezes, começa num oi. Oi. A cobiça não aparece primeiro no ato, mas no desejo que não confessamos. Olhe para mim, jovem, o diabo não te obriga a consumir pornografia. É o desejo do nosso coração que ainda não foi colocado na cruz. Todo espírito de pornografia sai. Não, querido, é a nossa carne. É a nossa carne. Simplesmente isso. A nossa carne que não foi colocada na cruz. Enquanto acharmos que tudo isso é o diabo, nós não vamos enfrentar o verdadeiro inimigo que somos nós. O nosso eu. Através dos nossos desejos. Gálatas 5,17, porque a carne milita, ela luta contra as coisas do Espírito. Então o contrário de espiritual não é físico, é carnal. O contrário de carnal é espiritual, porque a nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam aquilo que vocês querem. Meu Deus do céu, o apóstolo Paulo, e o arrependimento não é algo emocional, querido, é uma cirurgia espiritual que Jesus precisa fazer na sua vida. Ele precisa arrancar um coração de pedra, duro, endurecido, e trocá-lo por um coração de carne que vai ficar constrangido em fazer o mal, que vai ficar constrangido em desagradar o Espírito Santo de Deus. Fique em pé onde você está. Deus não quer apenas te libertar do pecado, Ele quer te ensinar a odiá-lo, porque você só vai conseguir vencer o pecado quando você odiar o pecado. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A esperança do Evangelho não é que você vença isso sozinho. A esperança do Evangelho é que você seja uma nova pessoa e o Evangelho, a presença de Jesus Cristo te ajude, e não apenas você sozinho, mas o nosso relacionamento com Deus. Jesus levou na cruz do Calvário toda a nossa culpa, quero ouvir um amém? E na ressurreição Ele abriu uma nova porta de oportunidade, para colocarmos na cruz do Calvário todo o nosso desejo carnal, todos os nossos pensamentos mundanos, todos os nossos desejos que desagradam o coração do Pai.
E não é uma luta que desaparece assim no estalar de dedos, é uma luta diária que nós teremos, é um processo, é arrependimento. Começa num processo de arrependimento e depois vai se arrependendo gradualmente, querido, mas você precisa ter consciência dos desejos que têm te atrapalhado de viver o melhor de Deus. Gálatas 5:1, a palavra diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade não é fazer tudo que a nossa vontade pede, mas é fazer tudo aquilo que agrada o coração de Cristo. É ser livre para obedecer a palavra de Deus. A palavra fala que a nossa mente precisa estar ocupada com as coisas do alto. Os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Cristo. E a pergunta que eu quero encerrar: qual é a vontade que já começou a mandar em você hoje? Talvez seja um prazer, talvez seja algo relacionado a um vício, talvez seja algo relacionado a uma prática sexual, a uma carência, uma raiva, uma mentira, um hábito escondido, um relacionamento que está te afastando de Deus. Talvez você tenha começado a chamar de liberdade e hoje você está aprisionado por isso, na cela. E a palavra diz que os desejos enganosos pertencem à velha vida. E Jesus nos chama hoje para uma nova vida, em nome de Jesus. Ele não veio impor regras, querido, apenas. A partir de agora, não pode isso, não pode aquilo, não. Ele está aqui para renovar o teu coração, Ele está aqui para renovar a sua mente. Renove a sua mente. Ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Aqui está falando de vontade. Coloque a tua vontade da carne no altar do Senhor. Sacrifica a tua vontade no altar do Senhor. Sacrifica a tua vontade ruim no altar do Senhor. Esse é o culto de verdade. É quando você mata a sua carne para viver o melhor de Deus. Aí quando você mata a sua carne como sacrifício, aí você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Você que quer se libertar de algumas prisões, de algumas correntes, que até então era liberdade e hoje você tem consciência que tem atrapalhado a sua vida. Não tenha vergonha, querido, eu sou o primeiro a estar aqui, porque eu também tenho coisas que eu preciso vencer, eu tenho pensamentos que eu preciso vencer, eu tenho atitudes que eu preciso vencer. O título de bispo não me isenta de nada, pelo contrário, eu preciso vigiar mais, eu preciso estar mais atento. Então venha comigo aqui orar, querido. Não paga de machão não, por favor. Não paga de crentão não, por favor. Não paga de crentão não. A cruz está passando aqui, não paga de crente não, paga de pecador, por favor. Se tem algo que te atrapalha, que você tem consciência, não, isso aqui está me atrapalhando de ser o melhor filho de Deus, querido, essa palavra é para você. Renove a sua vida, renove o seu coração, se revista de novas vestes na presença de Deus. Pare de proteger aquilo que está prendendo você. Quando você não toma uma decisão de vir e de confessar e de se arrepender, você está protegendo esse pecado, você está protegendo essa atitude que está destruindo o teu relacionamento com Deus. Confesse seu pecado, entregue os seus desejos a Cristo.